Quero saudar a você que nos acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 25 de abril, a igreja celebra a festa litúrgica do evangelista São Marcos. João Marcos ele era judeu da cidade de Jerusalém. Era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus aconteceram. O seu pai não é conhecido. Sua mãe, ao contrário, ela é citada no livro dos Atos dos Apóstolos. E por causa da importância de seu filho, ela ficou conhecida como Maria, a mãe de João Marcos, e também Maria de Jerusalém. A tradição, ela diz que São Marcos ele foi batizado por São Pedro, de quem ele era discípulo. São Marcos ele pertencia a uma das primeiras famílias cristãs da cidade de Jerusalém. Ele não chegou a ser discípulo de Jesus, mas conheceu Jesus. Segundo a tradição, foi em sua casa que Jesus celebrou a ceia pascal, onde ele instituiu a Eucaristia. Foi também em sua casa que cerca de 120 pessoas, contando com a Virgem Maria e com os discípulos, eles receberam a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso, sua casa passou a ser conhecida como cenáculo, que significa local de reunião. Pela casa mencionada no livro dos Atos dos Apóstolos, pode-se imaginar que sua família era uma família bem situada economicamente, né? Ainda criança, Marcos ele viu seu lar ser transformado no ponto de encontro dos cristãos de Jerusalém. Ali, com efeito, passou a ser o local de reunião dos apóstolos e de todos os cristãos primitivos. Mais tarde, quando jovem, Marcos tornou-se discípulo de Pedro e foi com ele para Roma. Lá, ainda jovem, começou a preparar seu escrito sobre a vida de Jesus, que viria a se tornar o segundo evangelho. Em Roma, Marcos também prestou serviços a São Paulo, quando este estava preso pela primeira vez. Seus préstimos foram de tão grande ajuda que, quando foi preso novamente, Paulo escreveu uma carta a Timóteo pedindo que este levasse seu precioso colaborador Marcos até Roma para ajudá-lo na missão apostólica. O evangelho escrito por São Marcos é mais curto do que os demais, o de Mateus, de Lucas e João. Porém, traz uma visão muito especial. Aquela de quem acompanhou a paixão e os sofrimentos de Jesus quando era apenas um menino. A tônica do Evangelho de Marcos está em demonstrar a glória de Deus que nos foi revelada em Jesus Cristo e a sua missão. Marcos escreveu atendendo ao pedido dos fiéis de Roma. Com efeito, ele tinha todo o conteúdo sobre a vida de Jesus, recebido diretamente de São Pedro. E Pedro, além de aprovar o manuscrito, ordenou que sua leitura fosse feita em todas as igrejas. Assim, começou a se espalhar o Evangelho segundo São Marcos. Marcos era também sobrinho de São Barnabé, que foi grande companheiro de São Paulo, né, nas suas viagens missionárias pelo Oriente Médio e também pela Europa. Por isso, ele certamente conheceu os apóstolos e todos os grandes evangelizadores da igreja primitiva. Marcos, ele é simbolizado por um leão, e por isso tem um motivo muito especial para ser simbolizado por um leão. É que Marcos ele começa o seu evangelho apresentando a missão do profeta João Batista. João Batista ele ficou conhecido como a voz que grita no deserto. Ora, nos tempos primitivos, o leão habitava os desertos, e os seus ruídos impunham temor e respeito. Por isso, São Marcos é representado pelo leão. Levando seu manuscrito do Evangelho, São Marcos partiu em missão apostólica depois da morte de São Pedro e de São Paulo. E, segundo a tradição, ele foi pregar na ilha de Chipre. Em seguida, foi para a Ásia Menor e depois foi para o Egito. Lá pregou especialmente em Alexandria, e nessa cidade ele fundou uma das igrejas que mais cresciam. A tradição nos conta que São Marcos foi martirizado numa festa de Páscoa, justamente quando ele celebrava o partir do pão, que era como os primeiros cristãos chamavam a celebração da Santa Missa. Anos depois, suas relíquias foram levadas para Veneza por mercadores italianos. Hoje, elas estão guardadas na famosa Catedral de São Marcos, na mesma cidade de Veneza.
A partir do ano de 828, Veneza assumiu São Marcos como o seu padroeiro. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.